Você sabe, quando falamos de dinheiro, especialmente para os filhos de Deus, vamos olhar para as forças sobrenaturais que podem ser engajados para que alguém avance na prosperidade financeira. E precisamos entender o reino de Deus e sua economia. Como funciona? E parte da coisa que devemos estudar é o dízimo. O dízimo tem sido muito pregado no púlpito. Mas pretendo dar algo com que a mente possa realmente trabalhar, apenas para movê-lo um pouco para fora do púlpito é. Então explique dentro do entendimento do reino porque você vê o que Jesus trouxe a governo. Ele trouxe um reino. Cada reino tem uma forma de governar. Ok? Como funciona? Como o sistema funciona? Quando você entende como o sistema funciona e o envolve, é claro que isso lhe trará, você sabe, avanço. Então o dízimo é uma dessas coisas, na economia de Deus, no reino de Deus, sistema, maneira de fazer as coisas. Porque quando dizemos o reino de Deus, estamos falando, não apenas de estar certo, mas também de fazer as coisas na terra que devem se alinhar segundo o padrão de paraíso. Portanto, você deve entender essas coisas e é importante que as tenhamos. Apenas por um momento. Vamos olhar para ou até mesmo olhar para o livro de Gênesis, capítulo número 14. Vamos olhar para a primeira vez que o dízimo foi mencionado e levá-lo a partir daí. Primeiro, vamos começar de 17 apenas para preencher a lacuna. E o rei de Sodoma saiu ao seu encontro. Após seu retorno da matança de Chedorlaomer e dos reis que estavam com ela no vale de Chavé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe dízimos de tudo. E deu-lhe dízimos de tudo. Agora, esta foi a primeira vez que o dízimo foi mencionado. Mas você vê que precisávamos entender o que está acontecendo na Terra. Lembre-se de que a Terra foi uma área que foi dada a Adão para ter domínio. Tudo bem? Hein? Em outras palavras, desenvolva um sistema aqui na Terra, execute-o. Não era uma coisa religiosa no sentido de como vamos à igreja. Você está comigo? Agora, Adão deveria desenvolver um governo como o que podemos chamar de país, você sabe, nação na terra, mas as nações serão modeladas após a vontade de Deus, porque todos teriam sido santos e justos e estariam em contato com Deus, é espiritual nesse ponto. Então eles estariam se relacionando com Deus, mas ao mesmo tempo, teríamos desenvolvido sistemas na terra também para fazer dela um lugar melhor. Mas Adão perdeu o controle do terra através da tentação de Satanás. Portanto, você deve entender que Deus também sempre trabalhou para restabelecer esse mesmo propósito. Ele tinha que fazer isso com um homem. E então finalmente ele encontrou um homem, chamado Abraão e trabalhou com ele. E de novo, um dos fatores-chave na Terra é quem controla a riqueza e os recursos porque é extremamente importante.
Então o dízimo se torna uma questão muito, muito crítica. Coisa em toda a economia do reino de Deus na terra. Porque o que Deus está fazendo agora é tentar restabelecer sua presença na terra. E ter um povo que será segundo seu próprio coração, segundo sua própria vontade e desejo, que foi o que ele disse a Abraão mais tarde. Ele disse que eu sei que Abraão vai comandar seus filhos depois da minha palavra. Então uma das coisas que tanto importa é o dízimo. Tá comigo? É dízimo. Portanto, é extremamente importante. Nós o entendemos à luz do governo, à luz do reino, à luz da economia. E assim, não se esqueça que na terra há o reino de Deus, também há um Babilônia o quê? Sistema. Você está comigo? Portanto, existem dois sistemas operando na terra. O sistema babilônico, você o encontra em Gênesis 11, onde você encontra eles constroem uma cidade com o nome deles, ok? Não tem nada a ver com Deus. Agora, se eles construírem uma cidade, eles vão ter segurança, vão ter muitas coisas. Todos esses sistemas não serão submetidos a Deus e eles terão algo que usarão para o comércio. Você está acompanhando o que estou dizendo? Então, quando estamos lidando com isso, ou seja, dinheiro, mas agora se o homem que está no comando e as pessoas que estão liderando a comunidade não se submetem a Deus, é claro, o dinheiro, como Jesus chamou de mamão injusto, não vai ser justo, vai ser usado para propósitos que não glorificam a Deus. Você está comigo? Então, mas Deus quer para abençoar seu povo, quer liberar bênçãos. Mas tudo isso deve ser feito segundo o padrão e a maneira de Deus. Então o dízimo se torna uma coisa muito crítica neste lugar. Portanto, agora, se você entender isso, no contexto do governo e da economia financeira, poderá começar a apreciar o que é o dízimo. Tudo sobre. Então deixe-me entrar nisso. Malaquias capítulo 13 começar do versículo 7 ao 9. Deus falando mais tarde disse, volte para mim e eu voltarei para você. E ela estava falando sobre o que as nações estavam fazendo e então ele disse, volte para mim e eu voltarei para você e eles dizem para onde voltaremos. Ele disse em dízimos e ofertas e me prove aqui com Vede se não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção que os vossos armazéns não podem conter. E então ele disse, e eu repreenderei o devorador. Quando você entende o dízimo dentro do contexto do reino de Deus, tudo bem. Seria algo parecido. A tributação, ok? Seria algo parecido com tributação, tipo de imposto. Mas mesmo que não seja, mas eu só quero usar isso. Normalmente, se você trabalha em qualquer empresa paraestatal do governo, você tem que pagar imposto, ok, para que através desse imposto o governo também possa cuidar de você. O nosso está no reino de Deus, não é necessariamente imposto, mas eu só quero dar. Isso porque é muito mais que entender de fiscal. Deus não precisa depender de nossos recursos para cuidar de nós. Tudo bem. Portanto, não é imposto, é mais profundo do que isso, é um símbolo de submissão ou rendição, reconhecimento da soberania de Deus. Então, vamos entrar em tudo. Isso daqui a pouco. Mas vamos começar a olhar para este dízimo e eu disse essas coisas como introdução. Então o objetivo aqui é entender corretamente o que é o dízimo e o que ele significa na escola da prosperidade financeira, olhando para o dízimo da perspectiva e como isso se relaciona com, você sabe, nós prosperando financeiramente na terra. Veja, porque somos filhos de Deus, somos cidadãos de um reino diferente. Como funciona? E é por isso que também precisamos entender o caminho do dízimo para que o façamos com boa vontade, alegria e amor e possamos para colher as coisas que vêm dela, as bênçãos que vêm dela.
Em primeiro lugar, olhamos para o módulo 1, é isso que ele diz. No primeiro módulo, nós olhamos para o quê? Deus se diz. E nas declarações de abertura do capítulo 3 de Malaquias, isso é o que diz: volte para mim e eu voltarei para você. Primeira pergunta: com quem Deus está falando? Volte para mim e eu voltarei para você. Bem, obviamente, ele está falando com o povo da aliança de Deus. Naquele ponto, era Israel. Você está comigo? Volte para. Isso é Israel no natural, ok? Mas também se aplica a nós. Você sabe, somos filhos de Deus. Gálatas 3 é. O versículo 29 diz isso: todo aquele que pertence a Cristo também é o quê? Uma semente de Abraão. Pois tudo o que Deus dissera a Israel naquele tempo. Em Cristo, ele diz isso para nós, embora certas coisas possam não se aplicar porque, mas precisamos entender a mudança de dispensação, ok? Mas ele está falando conosco e disse: para mim eu vou fazer o quê? Voltar para você. Primeiro, essa declaração sugere que eles não estavam com ele. Agora, eles não estavam com ele por causa do pecado. E retrocesso, é claro, retrocesso, mas eles estavam lá. Na verdade, a foto é assim, a foto é como um homem que tinha. Separou-se da esposa e eventualmente eles se reconciliaram e a esposa mudou-se para casa. De volta para casa e o homem voltou do trabalho uma noite e olhou para a esposa e disse: volte para mim e eu voltarei para você, querida. Ela diz: estou aqui, estou de volta. Então, como faço para voltar novamente? Ele disse: para aquela bela sopa que você... Então a foto é esse tipo de foto, ok? Isso está lá. Então ele diz: volte para mim e eu voltarei para você. Então, obviamente, Deus está falando com todos os seus filhos. Voltem para ele. Tudo bem. Então por que se ele não estivesse ali, se não houvesse uma separação, uma distância, uma brecha, ela não poderia ter dito volta para mim, porque a ideia de voltar significa, sugere, expressa a ideia e o conceito de que você não estava lá. Tudo bem. Assim e então ele disse: volte para mim. E eu vou fazer o quê? E eu voltarei para você. Agora volte para aquela ilustração que eu dei e a mulher ficou um pouco surpresa e confusa e diga: de que outra maneira eu tenho que voltar para você novamente agora? Estou aqui, estou de volta. Nós estamos bem. Então ele disse: não volte para mim naquela coisa muito particular que você costumava fazer por mim antes e volte em dízimos e ofertas. Sugerimos que eles não estavam fazendo isso. E se não fosse importante, então Deus não teria exigido isso. Ele não teria pedido isso a eles. Então é uma coisa importante. E por quê? Porque Deus quer abençoar abundantemente o seu povo. Então ele disse: volte para mim e eu voltarei para você. E então eles perguntaram: para onde voltaremos? Ele disse: voltar em dízimos e ofertas. A palavra ofertas aqui inclui sacrifícios e agora, é isso que eu quero apontar. Número 1. Dar não é apenas dinheiro. Dar não é só dinheiro, dar não é só dinheiro. Dar não é apenas dinheiro. Dar não é apenas dinheiro. Então, do ponto de vista de Deus, quando você dá dinheiro, não necessariamente está dando dinheiro, é dinheiro, mas vai além disso. Por quê? Porque na mente de Deus, o dinheiro é uma parte tangível de você. O dinheiro é você e é uma parte tangível de você. Agora vou explicar isso um pouco porque se você dedicou 8 horas de trabalho,
Na verdade 8 horas de trabalho por dia. Isso significa que você dedicou 460 minutos que colocou suas habilidades mentais e emocionais energia, ok? E se eu deduzir 10% de 460, são 46 minutos de você, dedicados a trabalho de sua habilidade mental, da sua energia, das suas emoções. Você está comigo? Então, se você me deu seu dízimo, você me deu 10% de si mesmo. Você está seguindo o que estou dizendo. Então é muito mais do que apenas dinheiro. É um dado de si mesmo. Eu apenas tentei fazer essa análise física para ajudá-lo a entender o que estou tentando dizer. Você está comigo? Então quando você dá dinheiro, você dá a si mesmo. Quando você dá dinheiro, você dá a si mesmo. Do ponto de vista de Deus, no mundo espiritual, Deus não olhe para o dinheiro como papel porque ele realmente não precisa de papel, ok? Ele realmente não precisa de papel e quando você dá ao seu pastor ou dá ao seu padre, ou dê ao seu profeta, você está aqui comigo? O que Deus ganha? Porque seu profeta não é Deus, espero que você saiba que seu pastor não é Deus. Ele é um homem de Deus. Você está acompanhando o que estou dizendo? Então, não é ele que recolhe o dinheiro. Se Jesus viesse fisicamente e coletasse o dízimo, tudo bem, assim como ele fez com Abraão. Você está comigo? Mas o que exatamente é isso? Há uma transição. Espiritualmente quando você dá, é um ato de obediência. Você está dando em obediência a quê? Para Deus, o profeta está recebendo ou o pastor está recebendo aquela oferta de dízimo em nome de quem? Deus. Você está comigo? Então, quando você faz isso, é um dinheiro físico que passa de mão para o pastor. Então que exatamente Deus se beneficiou disso? Você está entendendo o que estou dizendo? Porque se separarmos Deus como pessoa, como ser, que deu essa instrução, o dinheiro é uma coisa física no sentido que você vê como papel. Então, o que Deus tirou disso? Você está acompanhando o que estou dizendo? A única coisa que ele ganhou com isso é sua obediência, que é uma transação espiritual. Por quê? Porque você está fazendo. Porque ele disse isso, você está comigo. Você está fazendo isso porque ele fez o quê? Porque ele disse isso. Lembre-se de que Adão recebeu toda a terra para desfrutar todo o jardim para comer, incluindo a árvore da vida. Mas foi-lhe dito para não tocar em uma entre todas as outras árvores. Você está entendendo o que estou dizendo? Mas ele foi e comeu aquele e perdeu tudo. Agora, quando Deus diz, dê-me este dízimo, não faz sentido acrescentar que o que Deus está pedindo de você é exatamente o que? É simples. Então a primeira coisa a ver, se você obedece, você fica com o resto. É tão simples quanto. Então, quando Deus diz, volte para mim e eu voltarei para você, quero mostrar a você outra coisa muito importante. Revelação porque muita gente pensa em termos de dinheiro, mas não é assim que Deus pensa. E até que sejamos libertos disso, estaremos com problemas e muitas pessoas não entenderão exatamente o que Deus está tentando fazer porque o dízimo é uma transação espiritual. Toda vez que você dá dinheiro, há uma transação espiritual e essa transação é você mesmo. Você está se entregando a Deus. Você estão se entregando em obediência. Você está comigo? Você está se unindo a Deus. Esse é o pensamento real. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olhar. Com o que ele disse, eu quero que você me siga de perto. Por favor. Eu quero que você me siga de perto. Veja o que ele disse. Preste atenção nas palavras que Deus usou. Isso é o que ele disse, volte para mim e eu volte para você, volte para mim e eu voltarei para você, volte para mim e eu voltarei para você. E eles perguntaram a ele onde deve. Nós voltamos. Reparem nisso, por favor prestem atenção nisso.
Reparem que ele não disse me dê o seu dinheiro e eu te darei, ok? Isso significará: eu sou diferente do que estou dando e ele é diferente do que está dando. Veja o enunciado, siga muito bem o enunciado, volte para mim e eu voltarei para você. Em outras palavras, não é dinheiro. O dinheiro é uma forma física pela qual você se doa. O dinheiro é o meio físico pelo qual você se doa. Então, quando você dá uma oferta, quando você dá um sacrifício, quando você dá um dízimo, você faz uma transição espiritual de si mesmo, você dá a si mesmo. É você. Não é dinheiro que você está se devolvendo a Deus. Volte para mim e eu voltarei para você. Veja o que ele disse ali, eu. Retornará. Ele não disse meu dinheiro, minha bênção voltará para você. Você entende isso? Minha bênção retornará para você não, ele não disse minha. Favor retornará para você. Ele não disse que meu dinheiro vai voltar para você. Não, ele disse que voltarei para você. Em outras palavras, há uma dimensão de Deus que você experimenta quando você paga o dízimo que normalmente você não pode experimentar. Então, quando ele diz, volte para mim e eu voltarei para você, você deve fazê-lo com entendimento. Que estou me entregando a Deus. E se você é um amante de Deus, você fará isso com alegria, porque no retorno que Deus retorna para você. Eu vou chegar a isso. Iremos aprofundar isso em outro módulo, mas quero que você veja o básico das declarações que Deus fez, porque geralmente pensamos em termos financeiros. Então volte para mim e eu voltarei para você. Isso faz sentido agora. Tudo bem. Lembre-se que eu disse a você quando você dá dinheiro é uma parte tangível de você. Porque quando você diz que o dinheiro é uma parte tangível de você, lembra do que eu disse? Você sabe, se você dedicar 460 minutos, são 8 horas de trabalho. Ok? Isso é das 8. Você trabalha 8 horas inteiras. Se realmente você trabalha 8 horas, alguns trabalham 12 horas, sabe? É só na Nigéria que estamos estruturados para trabalhar 8 horas. Mas, na Nigéria, acho que não trabalhamos até 5 horas. Realmente, a maioria das pessoas é muito preguiçosa, não trabalha, sabe? Mas no Oeste, se você está trabalhando, não nessas 8 horas completas, você não pode atender uma ligação, você só atende uma ligação nos seus 30 minutos de intervalo e depois não recebe mensagens de texto e depois não dorme, não se envolve em outras discussões, pelo que você está sendo pago, porque eles acreditam que cada minuto conta e você precisa fazer isso. É assim que eles funcionam, você sabe. Mas na África que é uma cultura diferente. Então, se você trabalhar 8 horas, são 8 horas de quê? Energia. 8 horas de seu tempo de habilidade, emoções, sua energia mental. Totalmente investido no que você está fazendo. E assim que é 460 minutos, ok? E, esses 460 minutos, se você tirar, se você multiplicar isso aí você os 10 minutos, se você tirar 10% dele, você vai descobrir que o que tem aconteceu será que 10% disso, ou seja 48 minutos será completamente o que você investiu, são 48 minutos do seu tempo, energia e habilidade. Você está comigo? É isso que você está devolvendo. Portanto, o dinheiro é uma parte tangível de você. Você pode entender isso quando você tira algum dinheiro e dá a alguém para quem você trabalhou, ok? Você está dando a essa pessoa uma parte de você e não deve ser menosprezado. Você é. Seguindo o que estou dizendo. O problema é que a maioria das pessoas não tem um senso de valor. Tudo bem, então agora vemos que Deus disse, volte para mim e eu voltarei para você, volte para mim e eu voltarei para você.
Como faço para retornar? Ele deu-lhes tudo bem. Ele diz, no dízimo e na oferta. Observe, ele diz voltar, então há uma dimensão de Deus que eles não experimentaram. Você nasceu de novo, embora sejamos filhos de Deus. Há um aspecto de Deus que você não vai gostar, você não vai encontrar até voltar. Então você vai voltar para mim. E eu devo fazer o quê? Voltar para você, você sabe, para o propósito básico deste curso. Não estou lidando com toda a história e cultura das coisas que envolvem o dízimo dentro do contexto religioso. Eu tento fazer do ponto de vista da escola e do governo para que a gente entenda do ponto de vista da economia. Porque antigamente, você sabe, até Jesus comentava o dízimo de um min e corria até o fariseu dizimava seus vegetais e especiarias. Você está entendendo o que eu estou ditado. Eles até dão o dízimo de suas especiarias, eles dão o dízimo de praticamente tudo. Você está comigo? Então tem um dízimo de terra porque de novo. Você precisa entender aquela época, a gente precisa entender a época que eles viviam na época que eles estavam aqui, aqueles tempos que eles eram mais da sociedade agrária. Em outras palavras, houve mais da agricultura. Ou você é um agricultor em termos de colheitas ou você é um agricultor em termos de gado e cabras e tudo isso. Então isso é basicamente o que eles estavam fazendo predominante. Qualquer outro artesão trabalha só para eles irem embora. Você está comigo? Bem, eles tinham sua própria sociedade e basicamente pagavam o dízimo disso, mas agora mudamos da sociedade industrial para uma borda da informação onde estamos agora que é a borda da informação. Sim, a indústria está lá. Mas somos uma borda da informação bem ali nesta borda da informação, as pessoas trabalham dentro desta configuração agora que temos este desenvolvimento, ainda. Vamos dizimar com base onde estamos, eles dizimaram com base onde estavam, ok? Então basicamente é isso. De fato, mesmo nas escrituras, Deus até disse ao povo que se você vier de um lugar distante e estiver carregando suas frutas e colheitas e talvez vegetais, eles podem morrer antes de você chegar ao templo, então venda-os, converta-os em dinheiro e depois venha ao templo. E foi isso. Portanto, o problema geralmente não é o que você deu, as coisas físicas, mas é simplesmente o ato de submissão e entrega a Deus, que veremos em profundidade em nosso próximo módulo.